Eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você que está me assistindo. Você prefere ganhar jogando bem ou você prefere ganhar jogando mal? Veja bem que eu perguntei para você ganhar jogando bem ou ganhar jogando mal. Ou seja, nas duas opções que eu te dei, eu estou falando para você um resultado que terminaria em vitória, certo? Nas duas opções que eu estou te falando, ambas as opções você sairia ganhando. Só que se você vai ganhar nas duas situações, você prefere ganhar jogando bem ou jogando mal? Eu acredito que provavelmente você vai falar que jogando bem, né? Já que eu vou ganhar, por que não ganhar jogando bem, não é verdade? E eu vou te fazer agora uma outra pergunta. Você não acha, assim, um pouquinho perigoso ficar ganhando jogos onde você não mereceu nem de longe ganhar, só que na aleatoriedade do jogo a vitória acabou chegando? Você não acha isso perigoso para um time? Vou te explicar aqui exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Se você está chegando, antes disso, seja bem-vindo ao MJ Alviverde, está chegando aí no canal. Se não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, deixe a sua inscrição, muito importante, dá o like, comenta, todo esse engajamento me ajuda muito aqui, eu que sou o MJ, a continuar fazendo o conteúdo do Palestra, beleza? E agora, bora pro vídeo, galera. E é o seguinte, por que eu tô falando isso para vocês aí? Eu vou falar isso aqui diretamente para você, palmeirense que está me assistindo, mas serve também para quem não é palmeirense, se estiver me assistindo. O Palmeiras, ele ganhou agora do Fluminense, né? Lá no Maracanã por 2-1. E, gente, vamos falar real aqui. Vamos falar real aqui. Se você, palmeirense, tem um mínimo de bom senso ali, de sensatez, você sabe que o Palmeiras, ele não jogou nada, absolutamente nada ali contra o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Só que o Palmeiras ganhou o jogo. O Palmeiras ganhou, ele conseguiu ganhar o jogo na aleatoriedade. É o que eu sempre falo, é você ganhar o jogo no aleatório, na cagada, né? Daquela cagada ali você ganha. Você acaba ganhando porque um cara erra uma saída de bola e coloca a bola no pé do seu atacante. Você ganha o jogo porque o goleiro do outro adversário comete uma falha individual, né? Comete um frango. E aí você acaba ganhando nessas circunstâncias. Mas aí eu falo pra você, você acha, você palmeirense, que isso é uma coisa sustentável? Você acha que é sustentável o Palmeiras ganhar jogos dessa forma? Você acha que naquele jogo grande, ali de quartas de final, de semifinal, de Libertadores, ou naquele jogo decisivo contra um time qualificado no Campeonato Brasileiro, enfrentando talvez um Flamengo, um Cruzeiro, você acha que vai ser suficiente o que o Palmeiras apresentou contra o Fluminense? Você acha que jogando daquele jeito nós temos muitas chances de ganhar uma Libertadores? O que você acha? Você acha que a gente vai ganhar na aleatoriedade, na sorte, ou com o adversário entregando a vitória para você todos os jogos? Você acha que isso é sustentável? É o que eu te pergunto. Gente, vamos falar real aqui, vamos deixar a emoção de lado, vamos falar com a razão. O Palmeiras, ele não mereceu ganhar do Fluminense, né? O Palmeiras, ele não fez um jogo aí na quarta-feira que ele tenha feito desempenho, né? Ele tenha performado, digamos assim, para vencer o jogo. Não, isso não aconteceu. O Palmeiras fez um dos piores primeiros tempos da temporada. No nível do primeiro tempo lá com o Inter Miami, lá na Copa do Mundo, foi um primeiro tempo assim grotesco, cara. Um primeiro tempo onde eles não finalizaram no gol, né? A única finalização que foi pro gol foi uma bola totalmente na aleatoriedade, como eu tô falando, onde o goleiro do adversário acabou cometendo uma falha, né? Muito bom goleiro, né? Que é o Fábio, é um grande goleiro, mas acabou falhando. Então, assim, o Palmeiras, ele não jogou pra ganhar. Ele ganhou porque o Fluminense falhou muito. O Fluminense falhou e o Palmeiras acabou sendo oportunista, né? Então, assim, se a gente pegar o jogo também contra o Atlético Mineiro, que aí o Palmeiras até jogou melhor, foi um jogo melhor realmente do Palmeiras, mas a gente tem que entender o seguinte, por que o Palmeiras jogou daquele jeito ali? Por que o Palmeiras acabou jogando melhor? Na minha visão, muito daquele jogo que foi melhor do Palmeiras foi por dois motivos. Primeiro, estar jogando em casa. Você está jogando em casa. Na realidade, três motivos. Primeiro,
tá jogando em casa, obviamente vai ter mais facilidade. Segundo, pegou um Atlético Mineiro jogando muito mal, o Atlético Mineiro jogou muito mal, então ele facilitou muito o jogo pro Palmeiras, né? Ele acabou facilitando a vida do Palmeiras. Então a gente tem que pensar assim, você faz um jogo daquele ali, mas também a gente tem que analisar como o adversário jogou. Você tem que analisar o adversário. Você estava jogando daquele jeito contra quem? Tá enfrentando um Atlético Mineiro que não tá jogando bem na temporada, né? Um Atlético Mineiro que parece que tá tendo até problema lá dos jogadores não estarem recebendo pagamento. Então os jogadores lá, tem muito jogador ali que tá tendo problema ali com o Atlético Mineiro. Agora o último jogo deles aí, acho que foi na Sul-Americana ontem, a torcida tava vaiando lá, os caras estavam vaiando o Scarpa lá, se eu não me engano. Então assim, os jogadores ali estão tendo problemas com a torcida, problemas com o clube mesmo, por atraso de pagamento. Então é um time que não tá ali equilibrado, não tá tudo numa boa, né? Então não tem como você achar que os caras vão entrar em campo com uma motivação pra jogar, com pagamento atrasado, entendeu? O time também é desorganizado taticamente, o Atlético Mineiro é bem desorganizado. Se pegar o Mirassol, que jogou contra o Palmeiras aí no jogo anterior ao do Atlético Mineiro, o Mirassol taticamente muito mais organizado. O Mirassol, ele tem menos qualidades individuais do que o Atlético Mineiro, mas em questão tática ele é muito mais organizado, né? É só vocês verem os buracos que o Atlético Mineiro deu ali, aquele segundo gol ali do Palmeiras, né? Aquela bola aérea que o Vitor Roque ele aproveita, a defesa do Atlético Mineiro totalmente desmontada ali. Então a gente tem que ver também que os adversários, como o Atlético Mineiro e o Fluminense, não estão jogando bem. O Fluminense, se eu não me engano, não ganhou ainda, né? Eu acho que o Fluminense não venceu nenhum jogo desde que voltou da Copa do Mundo, né? Ele não venceu, o Fluminense, tanto que acabou o jogo, a torcida do Fluminense vaiou eles lá no Maracanã, né? Então o Fluminense não tá bem nesse momento, o Atlético Mineiro também não, o Atlético Mineiro com um pagamento atrasado lá dos jogadores, entendeu? É um time que depende totalmente de um jogador só, que é o Hulk. Então assim, isso que o Palmeiras apresentou nesses dois jogos, claro, um pouco melhor contra o Atlético Mineiro, mas como eu falei, porque foi permitido essa superioridade, né? Pelo adversário, pelo jogo ruim do adversário, isso não vai ser suficiente em jogos mais pegados, cara. Isso não vai ser suficiente, entendeu? É isso que eu trago aqui pra vocês no canal, pra vocês não se iludirem muito com essas vitórias mentirosas, entendeu? Vitórias ali que são mentirosas. Você tá enfrentando times ali que eles não estão te testando de verdade, entendeu? E como o Palmeiras... E ele tem ambições grandes, né? A ambição do Palmeiras é ganhar Libertadores, é ganhar Brasileiro. Isso não é suficiente, gente. Isso não é suficiente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O jogo que o Palmeiras fez contra o Fluminense, se ele jogar assim contra o Corinthians, talvez ele não consiga passar, cara. Se jogar desse jeito contra o Corinthians, é capaz de perder lá em Itaquera. E aí volta com uma derrota pro Allianz e depois é difícil de reverter. Até porque, eu vou falar pra vocês aí, qual foi o jogo que o Palmeiras saiu atrás e ele reverteu no Allianz nos últimos tempos? Ele não reverteu nada. Não reverteu contra o Flamengo, não é verdade? O Palmeiras não tá revertendo os segundos jogos lá na Copa do Brasil, não reverteu contra o Botafogo, entendeu? Então assim, você voltar com um placar adverso pro Allianz não tá funcionando ultimamente. Então... a gente tem que entender, que é o que eu tento passar aqui pra vocês terem a noção de que, beleza, ganhou, é legal, é importante ganhar, mas o desempenho não tá bom, gente. Tá jogando zoado ainda. Não, o jogo não é legal. Não é legal. A gente tem um time ali com muito pouco repertório ofensivo, um time cheio de vícios, né? De excesso de bola longa, chutão, se livra da bola demais, não controla o jogo. O Palmeiras é um time que não consegue controlar o jogo. Ele não consegue porque ele se livra da bola, né? Sempre tá com menos posse do que o adversário. Não consegue controlar nada, chutão. O Everton, toda vez que a bola chega pra ele, ele dá chutão, né? Então, assim... A única coisa que aconteceu, assim, pra mim, nesses últimos jogos, basicamente, é o Facundo, ali pela direita, ele produziu um pouco mais, porque é a posição dele, né? Ele não é um jogador incrível, mas ele produz um pouco na posição de origem dele, e o Vitor Roque tá tentando. O Vitor Roque, individualmente, tá tentando muito e deu uma melhorada. Individualmente, ele tá lutando, ele tá se matando ali pra jogar e ele tá conseguindo fazer alguma coisa. Mas, assim, esse desempenho que foi mostrado não é suficiente. E é isso que eu tô falando pra vocês, não adianta se iludir
Entendeu? Achando que isso aí que o Palmeiras tá jogando tá legal, entendeu? Não dá pra ser comentarista só de resultado, né? Não dá pra gente só analisar resultado, né? Porque resultado muitas vezes você depende do aleatório. Olha contra o Fluminense como foi. O Palmeiras fez um jogo fraco, um jogo muito ruim e assim, acabou ganhando porque o outro falhou e acabou aproveitando as falhas. Mas muitas vezes não vai ter falha. Muitas vezes o adversário não vai falhar contra você, entendeu? Você vai jogar contra os times mais qualificados, você não vai falhar. Eles não vão falhar contra você. E aí vai faltar sabe o quê? Futebol. Aí você vai ter que ganhar no futebol. Você vai ter que ganhar na bola. Quando o adversário não comete falhas gritantes, você tem que ganhar na bola. Principalmente, sei lá, se pegar o Cruzeiro, o Flamengo, hoje, né? Que são times que estão organizados taticamente e numa boa fase individual dos jogadores. Então não dá. A gente precisa entender isso, que não é porque ganhou que tá tudo maravilhoso. Não é, entendeu? O Palmeiras não mereceu essa última vitória aí. Contra o Atlético Mineiro, até pode-se dizer que mereceu, porque fez um jogo razoável pra isso, entendeu? Mas contra o Fluminense, de forma alguma. Então, eu me preocupo com isso, porque tá chegando na semana que vem um jogo extremamente importante, um derby, né, um clássico contra o Corinthians na Copa do Brasil, inédito, tá? Inédito, que isso nunca aconteceu. E o Palmeiras tá jogando desse jeito, cara. Aí você pode falar assim pra mim, mas o Corinthians também tá mal. Tá, beleza, ele tá mal. Mas os caras chegam ali pra jogar contra o Palmeiras e eles vão dar a vida. Você acha que vai ser diferente? Não vai ser diferente, cara, te garanto. Eles vão chegar ali pra jogar contra o Palmeiras e eles vão dar a vida. Eles vão dar a vida, até porque nesse momento ruim que eles estão vivendo ali, uma classificação, eliminar o Palmeiras, pode dar uma confiança pra eles e eles voltarem a performar, entendeu? Então, todo mundo sabe que Palmeiras e Corinthians é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Então não adianta a gente excluir a questão de que o futebol não tá legal, entendeu? Então, assim, isso é preocupante, tá chegando um jogo na semana que vem que é importante, cara. E o Palmeiras tá jogando desse jeito. Passa confiança? Nenhuma pra mim, não passa confiança. A gente vai torcer, mas, cara, não passa confiança. Mas é o que eu falei pra vocês. Eu não tenho muito mais expectativa no trabalho do Abel, né? Hoje, assim, pra mim, o que vier é lucro. De verdade, o que vier é lucro. É complicado. Mas, põe uma coisa, você aí, palmeirense, na cabeça. O Palmeiras, ele não tá jogando bem, tá? O Palmeiras não tá jogando bem, principalmente aí nesse último jogo, entendeu? Não jogou bem também contra o Mirassol, entendeu? Não jogou bem também contra o Mirassol, empatou em casa e fez um jogo razoável contra o Atlético Mineiro, que tá muito mal, fez um jogo muito ruim contra o Palmeiras. Basicamente não deu nenhuma resistência, não gerou resistência nenhuma, né? O Atlético Mineiro não fez nada contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras jogou em casa. Então, eu queria trazer só esse comentário, essa reflexão aqui pra vocês entenderem que, olha, não se ilude não, cara. Porque depois, se a gente se iludir, depois a dor de chegar uma eliminação lá na frente é maior, entendeu? No ano passado é a mesma coisa. No ano passado foi a mesma coisa. O Palmeiras batia nos times fracos, goleava Juventude, goleava Cuiabá. Na hora que chegou o jogo grande, apanhou. Na hora que chegou o Botafogo, na hora que chegou o Flamengo, apanhou. Na hora que chegou aquele jogo grande, não aguentou. Entendeu? Não aguentou. E daí dá pra voltar até antes disso, hein? Voltar pra 23, por exemplo, quando foi eliminado por um Boca dentro de casa, um Boca bem pior que o Palmeiras. Então, assim, é o que eu tô falando pra vocês. Quando chega o jogo grande, esse joguinho aí que o Palmeiras faz, esse sistema de jogo, isso não funciona, entendeu? Isso só funciona na aleatoriedade contra um Fluminense que dá a vitória pra você, contra um Atlético Mineiro com problemas particulares deles lá, que faz um jogo muito ruim, entendeu? É nessas condições que funciona. Se o adversário tiver encaixadinho ali, não tá funcionando. E isso que me preocupa, porque vai chegar a Copa do Brasil, vai chegar a Libertadores, eu sei que isso que tá sendo jogado não vai ser suficiente. Não adianta, eu não me iludo mais. Eu sou um palmeirense que eu não me iludo com isso. Porque eu já sei que quando chegar o jogo grande vai ter que ter mais futebol, tem que jogar mais, muito mais, se quiser ganhar. Beleza? Mas eu quero que você deixe aí nos comentários, quero saber um pouco da sua opinião sobre isso que eu comentei aqui no vídeo de hoje, beleza?
Obrigado aí pela sua audiência. Se tá chegando no canal e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta, beleza? E é isso, galera. É isso aí. Pensem no que eu falei, beleza? Pensem no que eu falei. Até o próximo vídeo e avante palestra.